Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje então a gente vai falar sobre as reações nucleares. Então a gente falou já nas outras aulas sobre os nuclídeos, os isótopos, isótonos, a carta de nuclídeo. A gente falou também sobre a questão dos decaimentos nucleares, então decaimento alfa, beta, gama, beta mais, beta menos, etc. Todos esses processos nucleares, a radioatividade, atividade, depois a gente vai ver atividade radioativa, já estou falando, mas é para mais para frente. O número, né, a evolução do número de nuclídeos radioativos numa amostra, como que isso decai exponencialmente, tudo isso aí a gente já viu. Agora a gente vai para uma outra etapa muito interessante, que é a etapa das reações nucleares. E aí aqueles decaimentos também podem ser considerados, né, tipos de reações nucleares. Então reações que acontecem no núcleo aí dos elementos, no núcleo dos nuclídeos, tá certo? Então as reações nucleares elas são análogas às reações químicas, só que diferentes. Então é análogo, não é a mesma coisa, né? Numa reação química, a gente tem a transmutação de uma molécula em outra, ou seja, mudanças nas ligações. Essa ligação é rompida, aquela é formada, mas o número de átomos, né, não muda. Quer dizer, o número se eu tenho 3 carbonos antes de uma reação química, eu vou continuar tendo 3 carbonos depois. Inclusive, vocês fazem balanceamento das equações químicas justamente para isso, para você verificar que o número de oxigênios continua igual, que o número de carbonos continua igual, que o número de hidrogênios continua igual. Ou seja, você não tem mudança nos nuclídeos, você não tem mudanças nos núcleos, você tem mudança na distribuição, nas ligações entre os átomos, na distribuição dos elétrons eventualmente. Então são coisas que acontecem quimicamente. Agora, quando a gente fala de uma reação nuclear, eu estou falando de transmutação de um nuclídeo em outro. Então são mudanças nucleares, tá certo? Mudanças no núcleo, para que a gente possa ter a transmutação de um elemento para outro, de um nuclídeo para outro, e assim por diante, tá certo? Então a forma geral de uma reação nuclear ela vai ser essa aqui. Azinho mais azão, formando aqui um núcleo composto, que a gente chama, um estado intermediário, que depois se desfaz em 2 elementos, em um Bzinho mais Bzão. Então, em geral, o azão e o Bzão aqui representam nuclídeos, né? São núcleos, né, de elementos, por exemplo, e os azinhos e bezinhos eles são projéteis. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser um próton colidindo contra um urânio, o azão ali no caso, que esse próton seria absorvido pelo urânio, formaria um outro nuclídeo, porque já ganhou um próton, né? Que seria esse nuclídeo composto, esse núcleo composto C, que aí decairia, liberando, um nêutron, esse Bzinho, por exemplo, seria um nêutron liberado, e forma, portanto, um outro nuclídeo Bzão, né? Então são transmutações nucleares. Agora, é importante destacar, né? Nem sempre a gente precisa ter um projétil para iniciar uma reação nuclear, né? Por exemplo, a própria fissão que a gente vai ver depois, quando um nuclídeo muito grande se rompe em nuclídeos menores, isso pode ser espontâneo. Tá? Esses nuclídeos instáveis eles podem se romper em nuclídeos menores espontaneamente. A emissão alfa é um exemplo de emissão espontânea. Ele emite um alfa e eu não preciso de um projétil. Tá? A emissão beta é a mesma coisa, emite um elétron do núcleo, não da eletrosfera, e é um processo espontâneo. Eu não preciso de ninguém ali, de nenhum projétil para induzir isso. Então isso aqui é a forma geral, tá? Não significa que sempre vai ter um projétil para iniciar no nuclídeo uma reação nuclear, mas pode ter. A fissão induzida do urânio, por exemplo, depende da incidência de nêutrons. Então aí eu tenho um projétil, mas não sempre. Então ela tem essa forma geral, mas não significa que toda reação nuclear seja iniciada por um nuclídeo, tá bom? E não necessariamente também significa que eu só vou ter um nuclídeo final aqui. Eu posso ter mais de um nuclídeo final aqui no processo. Não necessariamente vai ter um só, tá bom? A gente vai ver exemplos depois. Então, nem sempre um nuclídeo precisa de incidência de um projétil para sofrer a reação, a gente viu, né? Nem sempre o resultado final é o mesmo. Isso é interessante, né? Se eu tiver um nuclídeo e incidir um projétil nele, o resultado final, o que vai ser gerado no final do processo, nem sempre é uma coisa só, quer dizer, não existe só uma via ou um canal de reação nuclear, pode haver vários canais. Então, quando eu tenho urânio grandão, por exemplo, e incide um nêutron,
como projétil ali, que eu formo um outro nuclídeo, porque ele ganhou um número de massa uma vez maior, né? Quando ele decai em outros nuclídeos, pode ter vários outros nuclídeos formados. Tipo assim, se eu tiver vários urânios, tá, no início, cada um arremessado, né, um nêutron arremessado contra eles, a forma como cada urânio vai decair, vai fissionar, pode ser diferente. Então existem vários canais. Eu começo com o mesmo estado, mas o estado final tem probabilidades, né? Pode ser assim, pode ser aquilo outro. Isso são os canais, né? Diferentes canais de um processo nuclear, tá bom? O estado transiente aqui, então, é chamado de núcleo composto, né? Esse núcleo instável que logo depois vai decair, vai se romper, né? Emitir um projétil e virar outra coisa. Então, isso aqui é um núcleo composto, tá? Um nuclídeo composto aí, então. Então, essa é a forma geral das reações nucleares. O que se conserva numa reação nuclear? Então, quando a gente fala de reação química, por exemplo, se conserva o número de átomos. A gente faz balanceamento para ver, né, que está conservando. Eu tenho o mesmo número de carbonos antes e depois, o mesmo número de oxigênios antes e depois, e assim vai. Numa reação nuclear, existe esse pacotão de coisas aqui que se conserva. Então, a energia se conserva porque a energia se conserva em tudo que a gente conhece, né? Até hoje a gente não conhece nenhum fenômeno na natureza que não conserve a energia. Então, as reações nucleares conservam energia, tá? O momento linear e o momento angular são grandezas mecânicas de conservação. Então, por exemplo, né, se um projétil é arremessado para lá, o outro projétil é arremessado para cá. Quer dizer, existe uma conservação de momento linear, quantidade de movimento, né? Que é a massa vezes a velocidade das coisas, e isso é vetorial. Então, a gente não vai falar disso aqui, não é bem o foco. Mas lá em Física 1, em geral, quando a gente fala de leis de conservação, a gente fala do momento linear, a quantidade de movimento é conservada no sistema. O momento angular também é conservado, que tem a ver com esses momentos angulares das partículas, né? O próprio spin é uma espécie de momento angular intrínseco, tá? Então, o momento angular total do sistema, essa soma de momentos angulares antes e depois da reação nuclear, também é conservada. A carga elétrica total é conservada também, tá, pessoal? Então, a soma das cargas positivas e negativas antes tem que dar igual à soma das cargas positivas e negativas depois da reação nuclear. E as duas novidades aqui para nós, na química nuclear, na física nuclear, é o tal do número bariônico, que também se conserva, e o número leptônico. Então, o número bariônico, basta você somar todos os quarks que você tem antes, subtrair todos os antiquarks que você tenha antes da reação. Então você faz essa subtração, número total de quarks e número total de antiquarks. Subtrai, divide por 3. Esse é o chamado número bariônico que eu tenho antes da reação nuclear. Depois da reação nuclear, eu somo todos os quarks, todos os antiquarks, faço um menos o outro, divido por 3. Esse é o número bariônico final da minha reação nuclear. E esse número bariônico antes e depois dá o mesmo resultado. Então, esse número bariônico se conserva, tá? Então, você soma, repito, todos os quarks e subtrai dos antiquarks. E lembra, por exemplo, né, se você tiver um próton tem 3 quarks. Um nêutron tem 3 quarks. Então, se eu tiver só um próton e um nêutron, eu tenho 6 quarks. Então, o NQ aqui, o número de quarks, seria 6, tá? Cada próton, 3 quarks. Cada nêutron, 3 quarks. Se você tiver baryons, que são os baryons que são hadrons formados por quarks, então os baryons, cada baryon tem 3 quarks. E se você tiver mesons, que são hadrons formados por 2 quarks, aliás, por um quark e um antiquark, então daí ele vai somar um aqui e um aqui, tá? Então, é isso aí. Então, se for meson, né, soma um aqui e subtrai um também aqui. Se for baryon, cada baryon é 3 quarks e cada antibaryon é 3 antiquarks, tá? Isso lembrando lá da aula da estrutura da matéria, lá das partículas elementares. Então, esse é o número bariônico. Ele se conserva antes e depois da reação. E o número leptônico, ele também se conserva. Cada lepton que eu tiver no sistema, você soma 1. E cada antilepton, você subtrai 1. Então, eu pego todos os leptons e antileptons antes da reação, todos os leptons contam 1, todos os antileptons subtraem 1. Faz essa soma,
com subtração, né? Mais um menos um, soma todos os leptons que eu tenho antes, o número leptônico, isso vai dar igual ao número leptônico final, tá? Então, cada lepton contribui com mais um e cada antilepton com menos um. E aí você pergunta, tá, mas cadê as massas? As massas não são conservadas nas reações nucleares? E a resposta é não. As massas elas não são consideradas conservadas porque existe uma equivalência entre massa e energia. Então, quando eu falo aqui, né, que energia se conserva, consequentemente as massas estão envolvidas aí no processo, porque cada massa vai aparecer na reação na forma da energia que é equivalente a ela, E igual a mc². Tá? Então, você pode ter perda de massa numa reação nuclear, você pode ter ganho de massa numa reação nuclear, mas você não pode ter perda ou ganho de energia. Então, cada massa vai entrar na conta com a sua energia equivalente, tá bom? E essas leis todas aqui, elas também valem para os processos nucleares de decaimentos, que foi o que a gente já tinha visto ao longo da disciplina. Então, decaimento beta-, beta+, decaimento alfa, emissão gama, tudo isso aí, todos esses processos conservam todas essas características aqui, tá? Então, energia, momento linear, momento angular, carga elétrica, número bariônico e número leptônico. O que é de novidade aqui para nós é o número bariônico, soma todos os quarks e antiquarks, subtrai um do outro, divide por 3. Esse é o número bariônico, se você fizer isso antes e depois vai dar sempre igual. E o número leptônico soma os leptons, quantos leptons tem, quantos antileptons tem, subtrai um do outro. Esse é o número leptônico, antes e depois também vai dar igual, tá bom? Beleza. Então, por exemplo, só para mostrar um exemplo histórico onde essas leis de conservação foram muito importantes para entender o que estava acontecendo numa reação, né? Então, por exemplo, aqui é o decaimento beta- do carbono 14. Então, lembra que o carbono 14 ele tem 6 prótons e ele tem 8 nêutrons. Então, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, tá certo? E aí forma aqui o núcleo do nuclídeo carbono 14. Ele passa por um decaimento beta-, vira o nitrogênio 14. Então, no decaimento beta-, a gente tem, lembra, um nêutron que vira um próton, certo? Então, o nêutron vira um próton e emite um elétron para fora. Então, agora eu tenho nitrogênio 14, porque ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Então, o carbono 14 virou nitrogênio 14 e emitiu um elétron para fora. Só que essa reação, quando eles analisavam a energia de todo mundo que tinha antes e depois, eles viam que estava violando a conservação de energia. Quer dizer, a energia que eu tenho no final era menor que a energia que eu tinha no início. Quer dizer, a energia do carbono 14, a energia da massa dele, né, E igual a mc², e a energia da massa do nitrogênio 14 do elétron, somadas essas duas massas, e somada a energia cinética que o elétron era arremessado, faltava energia, estava violando, estava perdendo energia no processo. E aí, olha, em 1930 eles propuseram a seguinte solução: deve ter outra partícula emitida no decaimento beta-. A gente já sabe o que é, se vocês voltarem aí nas aulas, vocês já sabem que partícula é. Mas é só para mostrar que essas leis de conservação permitem tirar conclusões importantes sobre o que está acontecendo ali na reação, né? A energia se conserva, então deve ter outra partícula aqui. Que partícula é essa? Quais as características dessas partículas? Então vamos ver. Vamos ver o número bariônico primeiro. Será que o número bariônico daqui para cá mudou antes e depois? Antes e depois. Será que o número bariônico mudou? Aqui eu tenho 14 baryons, porque são 6 prótons e 8 nêutrons. Cada próton contribui com 3 quarks, cada nêutron contribui com 3 quarks. Então você tem ali 14 vezes 3. Esse é o número, o total de quarks que eu tenho ali, 14 vezes 3. Divide por 3, porque o número bariônico divide por 3, né? Vai dar 14. E eu não tenho antibaryons, porque eu não tenho antiprótons e eu não tenho antinêutrons ali. Então eu não tenho antibaryons e também não tenho antiquarks, tá? Então o meu número bariônico é simplesmente 14. Antes. E depois? Depois eu tenho nitrogênio 14, que são 7 prótons e 7 nêutrons. Então vai dar também 14 vezes 3, o total de quarks que eu tenho aqui. Não tenho antiquarks, tá certo? Não tenho antiquarks.
Porque eu não tenho antibárions. Então, meu número bariônico aqui continua sendo 14, porque 14 vezes 3, o total de quarks, dividido por 3 vai dar 14. Então, meu número bariônico daqui para cá está constante, está conservado. Ou seja, o que isso me indica? Que essa outra partícula que sai aqui não pode ser um bárion. Tá? Não pode ser, porque o número bariônico já fechou. É assim que a gente usa essas leis de conservação. Então, aquela partícula não pode ser um bárion, não pode ser um próton, não pode ser um nêutron, não pode ser um antipróton, não pode ser um antinêutron. Simplesmente não pode ser um bárion. Não pode ser um meson, tá? Porque o meson ele também tem quark, também tem antiquark, então ele também não pode ser, porque vai desestabilizar nosso sistema. Então, acabou, não pode ser bárion. Vamos lá. Carga elétrica, pessoal. Carga elétrica. Qual é a carga elétrica que eu tenho aqui? Aqui eu tenho carbono 14. Carbono são 6 prótons. Então ele tem carga mais 6. Né? Mais 6 carga elementar. Né? Porque cada próton tem a carga de uma carga elementar. Então ali eu tenho 6 prótons, então eu tenho uma carga de mais 6. Qual é a carga que eu tenho depois? Bom, o nitrogênio ele tem 7 prótons, então ele tem carga mais 7. Os nêutrons não têm carga, né? Então esse cara aqui tem carga mais 7. Só que o elétron tem carga menos 1. Menos 1, né? Vezes 1,6, 10 a menos 19, né? Carga elementar, não interessa, mas é menos uma vez a carga elementar. Então esse cara é mais 7 carga elementar, esse cara é menos 1 carga elementar. Mais 7 menos 1, 6. Quanto que eu tinha antes? 6. Quanto eu tenho depois? 6. Então, a carga elétrica, pessoal, também está conservada. Opa, então essa partícula não pode ser um bárion e essa partícula não pode ter carga elétrica. Tá vendo? Porque a carga elétrica já está conservada na minha reação. Bom, se ela não pode ser carga elétrica e ela não pode ser um bárion, vamos ver o que acontece com o número leptônico. O número leptônico que eu tinha antes é 0, porque eu não tenho leptons aqui. Tá? Eu só tenho bárions, que são os hadrons, que são hadrons formados por 3 quarks, né? Que são prótons e nêutrons. Esses dois caras são bárions. Então eu não tenho leptons. A quantidade de leptons que eu tenho antes da reação é 0. Qual é a quantidade de leptons que eu tenho depois da reação? No nitrogênio 14 eu não tenho leptons, eu só tenho bárions. Então meu número leptônico dele é 0. O elétron é um lepton, então ele conta como mais 1 no número leptônico. Então, opa, eu tinha 0 leptons e agora eu tenho 1 lepton. Não está conservando. Então, tem alguma zebra. Quer dizer, eu preciso que essa partícula aqui, tá, seja de tal forma que o número leptônico dela seja menos 1, para poder anular o número leptônico do elétron. O número leptônico é mais 1, porque ele é um lepton. Então, gente, essa partícula aqui ela tem que ser carga elétrica 0, ela não pode ser um bárion e ela tem que ter número leptônico menos 1. Que partícula é essa? É o antineutrino. Então, o neutrino é um lepton e aí o fato de ser um antineutrino, ele tem número leptônico menos 1, que vai anular o número leptônico mais 1 do elétron e vai fazer com que o número leptônico final dessa reação seja 0, que é igual ao número leptônico que eu tinha antes, que também é 0, tá bom? Então esse é um exemplo, tá, gente, de como que a gente usa essas leis de conservação. É muito importante que vocês entendam ali número bariônico, número leptônico, carga elétrica e brincar com isso para poder ver o que pode estar faltando ali no meu sistema, tá? Para poder fazer a lei de conservação e fazer tudo funcionar bonitinho aí. Bom, a energia se conserva, então a gente pode usar a conservação de energia também numa reação nuclear. Isso, a energia se conserva em qualquer processo, a gente já está careca de saber disso, né? Então a grande novidade aqui, o que eu tenho para contar para vocês é o seguinte: quais termos você tem que levar em conta quando você está falando de conservação de energia numa reação nuclear? Não é só a energia cinética, é muito comum quando a gente fala de física 1, conserva energia. Então se eu jogo um objeto para cima, eu considero a energia cinética dele aqui embaixo lançada e depois a energia potencial gravitacional que ele vai ganhar quando ganha certa altura e para, né? Quando ele para poder começar a voltar. Então não é só uma questão de energia cinética ou energia potencial. Quando a gente fala de conservação da energia numa reação nuclear,
lembrem-se vocês que a gente também está falando da energia associada às massas, porque cada massa tem uma energia equivalente associada, tá? Então, esses termos todos que você tem que somar para as energias iniciais e esses termos todos que você tem que somar para as energias finais, tá? São diversos. Eles são, então, as energias equivalentes às massas, que é o famoso E igual a mc². Então, todas as partículas, né, todos os nuclídeos que tiverem antes da reação, E igual a mc². Todos que tiverem depois, E igual a mc². Então, você tem que levar em conta as energias das massas. Você tem que levar em conta as energias dos fótons, por exemplo, a emissão gama, tá? Então eu tinha um nuclídeo que agora ele emite um fóton gama para fora. Opa, esse fóton gama tem energia que a gente já viu lá na aula de radiação, tá? Ele tem energia HF, frequência dele, e H é aquela constante de Planck. Então você leva em conta a energia das massas, a energia de fótons. Você pode até ter fótons de raio-x emitido eventualmente numa reação ali. Então, se sair um raio-x, energia do raio-x emitido ali no processo. Tá? Então, as energias dos fótons também são levadas em consideração. E, claro, as energias cinéticas das partículas que estão interagindo ali na reação nuclear. Exemplo. Então, eu tenho urânio lá que vai ser bombardeado por um nêutron. Qual que é a energia inicial? Energia da massa do urânio, energia da massa do nêutron e energia cinética do nêutron que está incidindo. Não tem fóton ali, então só tem 3 termos para essa energia total inicial, tá certo? Agora, no final do processo, aquele urânio se fragmentou em 2 nuclídeos filhos e liberou 2 nêutrons com energia cinética. Então tem um monte de termo, a do primeiro nuclídeo filho é igual a mc², a do segundo nuclídeo filho é igual a mc², a dos 2 nêutrons emitido mc² para eles, e mais a energia cinética, que é mv² sobre 2 das velocidades ali que eles foram emitidos. Tá? E se sair um fóton gama ainda brincando no meio do processo, mais HF, que é a energia do fóton gama. Então assim, gente, a energia se conserva, mas a gente só precisa entender que a soma desses termos são as somas das energias equivalentes às massas, a energia dos fótons e as energias cinéticas. Então é essa soma de termos que você tem que pensar para poder estabelecer a sua equação ali de conservação de energia, tá bom? Então, por exemplo, atenção, né? Pode haver partículas que tenham mais de um termo de energia associado, lógico. Esse nêutron incidindo, se ele tiver uma certa velocidade, exemplo, né? Tem a energia associada à massa, mais a energia cinética associada à velocidade dele ali, na hora que ele vai colidir com urânio, por exemplo. Tá? Então, tem um monte de termos aí que vocês têm que levar em conta. E aí a gente calcula, então, um fator muito importante das reações aí, que são os chamados fator Q, ou valor Q, ou fator de qualidade da minha reação nuclear. Isso é bem comum. Tá? Então, é uma grandeza que a gente calcula que caracteriza a energia absorvida ou liberada num processo nuclear. Tá? Então a gente contabiliza essa energia absorvida ou liberada simplesmente pelos efeitos de variação das massas. Então lembra que as massas numa reação nuclear ela não necessariamente vai se conservar. A massa total dos constituintes antes e depois pode ser igual, tá? Pode ser igual, mas pode ser diferente. Então, a soma dos meus constituintes, a soma das massas dos meus constituintes no final da reação pode ser maior ou pode ser menor que a soma das massas dos meus constituintes no início do meu processo, tá? Então, pode haver variação de massa. E essa variação de massa, então, é usada para a gente determinar o valor Q, ou o fator Q, ou esse fator de qualidade. Vocês já vão entender o que ele significa, tá? Então, assim, ó, você pega a variação não das massas em si, mas tem que pegar a variação da massa e multiplicar por C ao quadrado. Ou seja, isso vai te dar a variação das energias associadas às massas, tá? Então, a variação das energias associadas às massas é que vai te dar o valor Q. Então, o valor Q ele é a variação da energia associada às massas dos constituintes daquela reação. Então, você soma todas as massas iniciais, e soma todas as massas finais do meu sistema.
Então, soma as massas iniciais, soma as massas finais e subtrai as massas iniciais das massas finais. Por que eu faço isso? Porque o fator Q ele tem a ver com a energia liberada. Se ele é positivo, tá? Se o valor Q é positivo, significa que eu estou liberando energia na minha reação. Como assim? Porque o valor Q é variação da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá? Então, se eu tenho perda de massa, eu tenho perda de energia. Perda da energia total associada às massas, tá? Então, se eu tenho perda de massa, eu tenho perda de energia. Mas peraí, a energia não se conserva? Então, se eu perdi massa e eu tenho conservação de energia, então a energia foi liberada, foi obrigada a ser assim, né? Se eu perdi massa, eu liberei energia para poder perder a massa, porque a energia se conserva. Se eu ganhei massa, eu ganhei energia. Então, se eu ganhei energia, teve que ter vindo alguma energia de fora para eu poder absorver e ganhar massa. Tá? Então, lembra que massa tem o equivalente em energia. Então, se eu perdi massa, eu perdi energia. Mas se eu perdi energia, para onde ela foi? Foi liberada na reação. Tá? E se eu ganhei massa, eu ganhei energia. Então, algum processo externo forneceu energia para a minha reação acontecer. Tá? Então, a gente faz isso. Ó. A gente soma as massas iniciais, soma as massas finais e subtrai as iniciais das finais. Então, a soma das massas MI e a soma das massas MF, uma menos a outra, vai te dar o ΔM que vai aqui. Com o sinal, tá? Levando em consideração o sinal do ΔM para você saber o sinal desse valor Q, desse fator de qualidade. Então, se porventura você não tiver, né? Então, o fator Q tem unidade de energia, né, pessoal? Porque ele é a variação da energia associada às massas. Então, a unidade do fator Q no sistema internacional é Joule. Certo? Quanto de energia foi liberada ou absorvida, ou nem liberada nem absorvida, quando, por exemplo, o valor Q vale 0. Então, se você não tiver a variação de massa, soma das massas inicial e soma das massas finais, esses dois valores forem iguais, a subtração vai dar 0, e aí significa que o meu valor Q também é 0. Ou seja, nem absorvi, nem liberei energia. Né? Uma reação sem mudança na energia ali da minha reação. Antes e depois, eu tenho a mesma energia nessa reação. Um exemplo de processo com valor Q igual a 0, que não é bem um processo nuclear, né? Mas é o espalhamento elástico, ou seja, eu tenho um núcleo e aí eu arremesso uma partícula contra esse núcleo, mas essa partícula não colide exatamente no núcleo, ela só é desviada pelo núcleo por um processo elétrico, por exemplo, né? A atração eletrostática ou repulsão eletrostática, depende do sinal da partícula, ela é desviada pelo núcleo. Isso se chama espalhamento elástico, ou seja, ninguém ganha energia, ninguém perde, a partícula é simplesmente desviada, sai com a mesma velocidade, não mudou energia, não mudou massa, não mudou nada. Então, se eu fizer a conta do fator Q para esse processo de espalhamento elástico, vai dar 0. Ou seja, ninguém ganhou nem perdeu massa, está tudo igual. Tá? Agora, se eu tenho o fator Q negativo, então vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Se o meu fator Q é negativo, significa que o meu ΔM é negativo, porque o sinal do Q é o sinal do ΔM. O C, a velocidade da luz, é uma constante e não pode ser positivo ou negativo. Então, se o meu Q é negativo, meu ΔM é negativo. Se o meu ΔM é negativo, olha para a fórmula aqui. Ó. Significa que as massas finais são maiores que as massas iniciais, certo? Então, se o valor Q é negativo, as massas finais são maiores que as iniciais. E a gente acabou de discutir. Se as massas finais são maiores, então significa que é uma reação endoenergética. Ela recebeu energia de uma fonte externa para poder acontecer. Tá? Então, nesse caso, o meu valor Q é negativo. Então, se o valor Q é negativo, a reação ela é endoenergética. Eu preciso de uma fonte de energia para fazer o processo acontecer. Tá? Então, um exemplo é uma reação que precisa ser induzida. Então, em geral, quando a gente fala induzida, eu preciso de um gatilho, eu preciso de uma fonte externa que forneça energia para que esse processo aconteça. Então, essas são as reações nucleares de Q negativo. Tá? E as de Q positivo é o contrário. As de Q positivo, elas têm perda de massa. As de Q negativo têm ganho de massa. As de Q positivo têm perda de massa. Cuidado com os sinais aí, tá, gente? Por isso tem que olhar direitinho ali a fórmula. Então, as de Q positivo, fator de qualidade positivo, tem perda de massa.
Porque esse fator de qualidade tem a ver com a energia liberada no processo. Então, se a energia liberada, eu tenho que ter perda de massa. Tá? Então, valor Q positivo significa energia liberada e aí perda de massa. Então, são as chamadas reações nucleares exoenergéticas, que são liberando energia através da perda de massa dos constituintes da reação. Tá? E, em geral, as reações exoenergéticas são as reações espontâneas, que podem acontecer, que têm uma tendência a ocorrer de forma natural aí ao nosso redor, tá? São as reações que liberam energia para o ambiente, são as exoenergéticas de fator de qualidade positivo, que, portanto, envolvem perda de massa, tá? E aí, como que essa energia é liberada, né? A gente já viu. Então, energia cinética das partículas que são emitidas, energia de fótons gama que são emitidos no final do processo, ou eventualmente até raio-x pode ser emitido aí no final. E essa energia também pode permanecer no núcleo naqueles estados excitados ou meta-estáveis, e que depois essa energia vai ser liberada por um fóton gama, por exemplo, que vai ser emitido na sequência. Tá? Então, em geral, pessoal, essa energia liberada vai liberada como? Vai liberada na energia cinética das partículas, tá? Que foram emitidas, ou na energia dos fótons que foram emitidos aí no final do processo. E, em geral, é isso que vai carregar essa energia para fora, essa energia aí para o ambiente. Então vamos lá, né? Todo sistema físico tende a maior estabilidade, a gente já sabe disso também desde sempre, né? Os sistemas mais estáveis são aqueles que têm maior energia de ligação. A gente também já conhece isso desde a química atômica, né, do próprio átomo, e também vale na química e na física nuclear. Quando a gente pega esse gráfico aqui que a gente já viu, que é o gráfico da energia de ligação média por nucleon, que está lá umas aulas atrás, em função do número de nucleons no núcleo, né, a gente viu que o topo dessa energia de ligação por nucleon era aqui a família bariônica do ferro 56. Pode voltar lá, que essa na verdade aqui ferro, níquel são os que têm maior estabilidade, maior energia de ligação por nucleon. Então são sistemas mais estáveis. Ou seja, essa região aqui é a região de maior estabilidade. Se a gente deixar a natureza percorrer seu curso, em tese, ela vai tender a fazer com que esses elementos aqui, esses nuclídeos de menor estabilidade para essa região, eles tendam a ser convertidos por reações de fusão nuclear, e é isso que a gente precisa debater agora. Então, a fusão e a fissão, tá? Então, se eu tiver fusão nuclear desses elementos aqui, desses nuclídeos mais leves, abaixo dessa família bariônica do ferro 56, eu vou ter fator de qualidade positivo. Então, a fusão desses elementos libera energia. E a fissão desses elementos libera energia. Tá? Então, cuidado, porque a gente sempre fala assim, a fusão libera energia ou a fissão libera energia. Não. Ambos processos podem ter fator de qualidade positivo. Ambos os processos podem liberar energia. Desde que o resultado seja mais estável, caminhe em direção a essa família bariônica do ferro 56. Tá? Então, a fusão desses elementos mais leves libera energia, porque vai para a região de maior estabilidade e, portanto, vai ter perda de massa, tá? no processo. E a fissão desses elementos aqui vai ter liberação de energia para o ambiente, tá? Porque ele vai tender para essa família bariônica do ferro 56. Então, assim, a fusão dos leves libera energia, a fissão dos pesados também libera energia. Agora, cuida, eu não posso ter, por exemplo, um elemento pesadão, jogar um projétil, como um nêutron, por exemplo, e formar um outro elemento mais pesado? Eu não posso ter isso? Pode, só que daí é uma reação endoenergética, não vai liberar energia para o meio. Tá? Porque aí aquele núcleo mais pesado gerado, ele é menos estável, ele caminhou para a direita aqui, ele tem um nucleon a mais. Então ele precisa absorver energia para acontecer, ele não vai liberar. Agora, se depois ele se fragmenta em nuclídeos menores, aí ele se fragmentou, é um pesadão fazendo fissão, aí agora
ele libera energia para o meio. Então é assim que a gente pensa esse gráfico, tá, pessoal? Repito, a fusão dos pequenos tem fator de qualidade positivo, libera energia. A fissão dos grandões tem fator de qualidade positivo, libera energia, tá certo? E o que separa os pequenos e os grandões é essa região de maior estabilidade, que é a família bariônica do ferro 56, que é a de maior energia de ligação por nucleon, portanto, mais estável. Beleza? Então essa é a tendência, né, espontânea por reações de fator de qualidade positivo, por liberar energia. Então vamos lá, fusão nuclear. Pessoal, agora vocês já entenderam a parada. As reações de fusão nuclear, o que elas são? Nuclídeos pequenos que se tornam nuclídeos maiores, nuclídeos mais pesados. Então a fusão nuclear é quando nuclídeos menores se fundem para formar nuclídeos maiores, ponto final. Exemplo, se eu tenho uma reação aqui entre o deutério, que é um isótopo do hidrogênio, né? Ele tem um próton e um nêutron. Então eu tenho uma reação entre o deutério e o trítio, que é outro isótopo do hidrogênio, ele só tem um próton e dois nêutrons, né? Então eles podem interagir energeticamente e acabar resultando aí no hélio, né? No hélio 4, que é 2 prótons e 2 nêutrons. E nesse processo eles ainda vão jogar fora um nêutron, tá? E a energia foi liberada no processo por meio da energia cinética com que esse nêutron aqui, por exemplo, vai embora, tá? Então essa é a reação nuclear de fusão entre o deutério e o trítio. O hidrogênio 2 mais o hidrogênio 3, que é o deutério e o trítio, formando hélio 4, tá aqui, e mais um nêutron que vai embora no meu processo, que sobra, né? Então, se você fizer número bariônico, número leptônico, carga elétrica, tudo está conservando aqui nessa reação de fusão, tá? E o hélio 4, ó, é maior no sentido de ser mais pesado, né, do que o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, que é o deutério e o trítio, tá certo? Então, é uma reação de fusão nuclear. O problema da fusão nuclear, pessoal, é que em geral a gente precisa de energia para poder fundir esses núcleos menores, né? Lembra que o deutério, ele é positivo, o núcleo, né? O deutério neutro, ele tem um próton e um elétron lá fora, um nêutron também no núcleo. O trítio também só tem um próton e um elétron lá fora e 2 nêutrons no núcleo. Então eles são neutros, os átomos em si, tá? Mas os núcleos do deutério e do trítio são positivos, porque quando eu falo dos núcleos, eu só tenho prótons, não tenho elétrons no núcleo, tá? Então o deutério e o trítio têm núcleos positivos. Como é que eu vou aproximar dois núcleos positivos, já que positivo com positivo se repele, repulsão eletrostática, né? Bom, então em geral você tem que ter uma energia no processo para fazer com que ele aconteça, tá? Mas a energia liberada é maior do que essa energia necessária para fazer com que ele aconteça. Por isso que é uma reação exoenergética. Então, em geral, a gente precisa de energia para romper essa barreira coulombiana, né? Essa barreira eletrostática da repulsão, eu preciso dar energia. Por exemplo, energia térmica, energia cinética mesmo do movimento. Eles têm que ter energia para colidir e fundir. Mas a energia final liberada, tá? O total de energia liberado é maior, né? Supera essa energia inicial necessária para fazer a fusão, porque essa é uma reação de fusão dos pequenos, e reação de fusão dos pequenos é exoenergética. Lembra que a gente acabou de ver ali no slide anterior, tá bom? Então, gente, ó, em geral, as temperaturas necessárias para fazer a fusão desses elementos, desses nuclídeos pequenos, são temperaturas muito altas, tá? Porque eu preciso romper essa barreira de separação eletrostática entre eles. Então, veja que a reatividade aqui, ó, de 3 reações de fusão diferentes, por exemplo, deutério e trítio formando hélio 4, que foi a que a gente acabou de ver, aqui deutério com deutério formando hélio 3, e aqui deutério com hélio 3 formando hélio 4 e liberando um hidrogênio aqui no final, aqui liberando nêutron e liberando nêutron. São 3 reações de fusão. Essas 3 reações de fusão, por exemplo, acontecem dentro do Sol hoje, do nosso Sol. Por quê? Porque a temperatura que a gente tem lá dentro do Sol é uma temperatura de milhões de graus Celsius, portanto aí milhões, bilhões de Kelvin para a gente ter o máximo da reatividade, mas lá dentro a gente já tem temperatura suficiente para que alguns nuclídeos rompam essa barreira
alguns núcleos rompam essa barreira eletrostática de repulsão e acabem fazendo a fusão, né? Por isso que a gente tem formação de hélio dentro do Sol, por exemplo, né? A gente tem fusão de hidrogênio em hélio e isso é exoenergético, então libera energia e essa energia liberada no Sol é o que a gente usa aqui na Terra, por exemplo. As plantas usam isso para crescer, a gente depende dessa energia do Sol que vem de um processo nuclear, pessoal. Tá? Então a energia que as estrelas emitem vem da fusão nuclear que elas fazem lá dentro. Tá? E elas podem fazer fusão nuclear até o ferro 56, porque a partir daí já seria uma reação endoenergética. Então a estrela começaria a consumir energia no espaço, né? Isso não acontece. Então as estrelas elas podem fundir elementos químicos leves até o ferro 56. E para isso elas vão liberando a energia da fusão nuclear para o ambiente externo. Tá? Então essa é a fonte de energia das estrelas, as fusões termonucleares, né? A energia térmica é responsável por romper essa barreira de repulsão e formar elementos químicos pesados até o ferro 56. E o resto, e aí a energia excedente, né, é liberada aí da estrela para fora. Bom, essa é a fusão. E a gente também tem as reações de fissão nuclear, que agora é fácil de entender, é o caso contrário, né? Se na fusão eu tenho elementos leves, mais leves, se fundindo, formando elementos mais pesados, a fissão eu tenho nuclídeos maiores que se fragmentam em nuclídeos menores. Então essas são as fissões nucleares, que podem ser espontâneas ou induzidas, como a gente já vai ver daqui a pouco. Na fissão espontânea, pessoal, a gente já falou sobre a estabilidade dos nuclídeos aqui, lá quando a gente falou da carta de nuclídeos. Ou seja, existe, né, tijolo demais ou cimento demais. A gente já falou disso lá, foi ainda essa analogia que eu usei. Então é como se os prótons fossem tijolos e os nêutrons fossem cimento. Se eu tiver núcleos com prótons de mais e nêutrons de menos, ele se rompe, ele se fissiona, fissão espontânea. Tá? Se eu tiver um núcleo com nêutrons de mais e prótons de menos, ele também se rompe. Então eu preciso de uma relação ideal entre prótons e nêutrons para manter a estabilidade dos nuclídeos. Prótons de mais ou nêutrons de mais, prótons de menos ou nêutrons de menos, e eu não tenho elementos estáveis, eu só vou ter elementos instáveis, nuclídeos instáveis. Então, principalmente os nuclídeos pesos pesados, tá, pessoal? Eles sofrem essa fissão espontânea, eles se rompem. Ele é um pesadão instável que vai lá e se rompe em fragmentos menores. E aí a gente costuma calcular para eles o chamado parâmetro de fissionabilidade. Ele é simplesmente um valor matemático aqui, ó, que não tem grandes mistérios. Você pega o número atômico deles, quantos prótons ele tem, eleva ao quadrado, e divide pelo número total de nucleons, que é o número de massa, prótons e nêutrons. Tá? Então, se você fizer isso, z ao quadrado dividido por a, você vai ter um número, esse número aqui é o chamado parâmetro de fissionabilidade. Ele não tem unidade, tá, pessoal? Porque o número atômico é número, a massa atômica é número, não tem unidade, então número com número vai dar número. Então, o parâmetro de fissionalidade é simplesmente um número adimensional. E basicamente o que a gente vê é que quanto maior for esse parâmetro de fissionabilidade, né, mais instável vai ser o nuclídeo. Então veja aqui, ó, isso aqui é um gráfico de vida média, tá, em anos. Lembra lá da vida média, que tem a ver com meia-vida, que tem a ver com constante de desintegração radioativa, que a gente viu lá nas outras aulas. Então eu tenho aqui a vida média, por exemplo, em anos, de diferentes nuclídeos, tá? Do califórnio, do nobélio, sei lá, do urânio, do tório e assim por diante, do plutônio, enfim. Vários nuclídeos aqui e eu tenho a vida média de vários isótopos, tá? O CM acho que é o cúrio, né? Não me lembro agora. O férmion aqui acho que é o FM, o nobélio, o RF acho que é hafnio. Sei lá, o HF, que é o hafnio, o RF, o Rutherford, eu acho. O RF eu acho que é o Rutherford. Enfim, tem vários elementos aqui. Cada uma dessas linhas, tá, representa um número atômico, um Z, porque é o mesmo elemento químico. Cada elemento tem o mesmo Z. E aí são diferentes números de massa para cada... são diferentes números de massa, né, para cada número atômico distinto, para cada elemento distinto. Então, cada linha dessas aqui é uma linha de isótopos, tá? Vários elementos isótopos com diferentes números de massa.
E o que a gente vê, pessoal, olha aqui, ó, isso aqui é o parâmetro de fissionabilidade. Então, quanto maior for o parâmetro de fissionabilidade aqui desses nuclídeos, veja que eles estão cada vez mais para baixo aqui no gráfico. Ou seja, o parâmetro de fissionabilidade tem a ver com a instabilidade. Quanto maior for esse parâmetro de fissionabilidade, em geral, menos estável esse nuclídeo é, menos vida média ele tem, menos meia-vida ele tem, maior é a constante de desintegração dele, tá? A constante de desintegração radioativa. Então essa é a primeira lição, né? Quanto maior o parâmetro de fissionabilidade, ó, mais para baixo está a vida média e, portanto, mais instável é esse nuclídeo. Agora, a segunda lição é essa, né? Se eu tiver o mesmo Z experimentalmente aqui, ó, o Califórnio, por exemplo, 254 tem o mesmo Z que o Califórnio 252, que tem o mesmo Z e aqui os outros aqui e assim por diante, tá? Então eu tenho para o mesmo Z, a gente tem um máximo de vida média maior, tem um pico de estabilidade, né? Não significa que ele não seja radioativo, tá? Ele pode até ser radioativo, mas ele tem a vida média mais longa. Ou seja, existe um número de nucleons ideal para cada Z. Essa é uma outra lição que a gente tira daqui, né? Toda essa linha aqui do férmion tem o mesmo Z, mas tem diferentes As. E tem um que é mais estável, que é justamente essa briga entre o número de prótons e números de nêutrons. Isso fica bem claro aqui no gráfico. Então existe um A ideal, um número de nucleons ideal, para dar maior estabilidade para aquele certo número de Z, para aquele certo número de massa, número atômico, tá bom? Essa é a lição que a gente tira dessas corcovinhas, tá? Então existe um número de massa que vai te dar maior estabilidade para cada número atômico, para cada elemento químico. E a gente diz que o parâmetro de fissionabilidade crítico, né, ele atinge um valor crítico em 51,8. Ou seja, até hoje não se conhece, pessoal, nenhum nuclídeo que tenha parâmetro de fissionabilidade maior que 51,8. Ele não existe, ele não consegue se formar, ele não consegue ser estável, ele se rompe. Tá? Ele vira nuclídeos menores. Então é justamente por causa dessa briga eterna, que a gente já falou várias vezes lá da aula de radioatividade. A gente falou dessa briga, né? Os nuclídeos estáveis, eles têm uma relação ideal ali de prótons e nêutrons. E se eu tiver prótons de mais ou prótons de menos, ele se torna instável. Tá? Então, parâmetro de fissionabilidade crítico aí, 51,8, não existe nuclídeo conhecido com parâmetro de fissionabilidade acima disso. E a outra lição aqui foi o que eu já falei, né? Existe um A ótimo, né, para cada Z. Então, cada curvinha dessa aqui é um número de Z, porque é um elemento químico, então existe um A de maior estabilidade ali, um A mais ideal possível para aquele elemento químico. Então, aqui tem um exemplo, ó, isso aqui é a fissão espontânea, tá, pessoal? Fissão espontânea do Califórnio 252. Então, o Califórnio ele tem número atômico 98, então ele tem 98 prótons, e aí se você subtrair aqui 252 de 98, você vai ter o número de nêutrons dele. E ele é um elemento instável, né? O Califórnio 252 está aqui, né? Ele é instável, ele vai se fissionar espontaneamente, virando, por exemplo, um dos canais possíveis para a fissão dele. Lembra que a gente falou que as reações, às vezes, elas têm vários canais, várias possibilidades? Essa aqui é uma possibilidade da fissão espontânea do Califórnio 252. Tá? Ele vira xenônio 140 e rubídio 108 e libera nesse processo 4 nêutrons. 4 nêutrons saem soltos aí para viver felizes para sempre, até baterem em outro núcleo e assim por diante. Tá? Então, esse é um exemplo de fissão espontânea do Califórnio 252. E aí a gente tem a fissão induzida. O que é fissão induzida? É análogo à fissão espontânea, só que agora eu dou uma porrada inicial para quebrar um núcleo ali do meu nuclídeo. Tá? Então, por exemplo, o urânio 235, eu vou lá, arremesso um nêutron contra ele, então o nêutron bate nesse urânio 235 e fraciona esse urânio 235, ou seja, aqui está a reação embaixo, né? Ó. Então um nêutron de baixa energia para poder ser capturado, se ele tiver muita energia, ele bate e vai embora. Tá? Então a fissão induzida do urânio 235 envolve nêutrons mais lentos, de mais baixa energia. Isso tem tudo a ver com os reatores de fissão nuclear para gerar energia elétrica, que não sei se a gente vai chegar a discutir aqui, até acho que vai.
tem a ver com isso, tá? Então, os reatores de fissão nuclear para energia elétrica precisam garantir que os nêutrons que colidem com os urânios eles sejam de mais baixa energia. Tá? Então, um nêutron de baixa energia colide com o urânio 235, forma momentaneamente aquele núcleo composto que a gente viu no início da aula, que é o urânio 236, porque ele tem um núcleon a mais, que é esse nêutron que foi absorvido, e aí ele se fissiona agora, induzida, né, pelo nêutron que bateu lá, ele se fissiona em X mais Y. Ah, mas quem é X mais Y? X mais Y são os filhos, o que sobrou ali, os nuclídeos que se formaram na fissão dele. E como eu falei, tem várias possibilidades, né? Tem vários canais, então é difícil dizer, ó, o X vai ser sempre esse nuclídeo, o Y vai ser sempre esse nuclídeo. Eu sei que o urânio 236, aquele instável ali, vai se fracionar, vai liberar 2 filhos. Quais são? Tem várias possibilidades, tá? Vários canais possíveis. Então ele se fissiona em 2 filhos e libera 2,5 nêutrons. Como assim 2,5, gente? Vamos entender isso. Sai 2 nêutrons e sai mais metade do outro? Não. Em média, 2,5. Significa que pode liberar 2 e pode liberar 3. Em geral, as reações de fissão induzida aí do urânio 235 liberam ou 2 ou 3 nêutrons. E aí, portanto, 2,5 em média. Tá certo? E eles são emitidos, pessoal, com alta energia. Isso aqui também é uma reação exoenergética, tá? Então também libera energia para o meio lá fora, que vai sair na forma de energia cinética desses nêutrons aqui que foram emitidos. E aí, se eu quiser que eles colidam com outros urânios para formar novas reações de fissão induzida, eu preciso diminuir a energia desses nêutrons. Eu preciso reduzir a energia deles, tirar um pouco dessa energia cinética. E isso é feito nos reatores de fissão nuclear, como a gente vai ver mais para frente, mas já quero deixar aqui o comentário, tá? Então atenção, porque o nêutron que gera a reação de fissão induzida, ele tem que ter mais baixa energia, e os nêutrons emitidos nessa reação de fissão, eles têm mais alta energia. E aí então, bom, acabamos de falar aqui, né? Então o que são os fragmentos de fissão? É a lógica daquele slide anterior, quer dizer, eu tenho um nuclídeo pai que vai se fissionar aqui em 2 nuclídeos filhos, mais outras partículas que podem ser emitidas ali, como nêutrons ou prótons, etc. Tá? Agora, esse X e Y, eles são chamados fragmentos de fissão, porque tem vários possíveis para o mesmo nuclídeo pai. Então, exemplo, urânio 236, ele se fissiona em quê? Depende, tem vários canais, várias possibilidades. Isso que a gente precisa entender aqui também. Tá? Então, o que a gente faz em geral é mostrar os possíveis resultados, tá, dos nuclídeos filhos, desse X e Y. E eles são mostrados em gráficos que são chamados diagramas bimodais daquele elemento pai. Então, por exemplo, olha só. O Califórnio 252, que se fissiona espontaneamente, como a gente viu ainda há pouco, tá? Ele se fissiona em quê? Em um monte de possibilidades. Então, isso aqui é o diagrama bimodal que mostra as ocorrências, né, o percentual de ocorrência dos filhos XY para a fissão do Califórnio 252. Então, a gente vê que o que mais ocorre, ó, são 2 filhos aqui, por isso que são 2 picos, que são os 2 filhos mais prováveis. Tá? Então, os 2 filhos mais prováveis é aqui o número de massa por volta aqui de 109, 108 talvez, e o outro número de massa aqui por volta, sei lá eu, de 142, 143. Então, esses são os 2 filhos mais prováveis. Entende? É assim que a gente lê esse diagrama. Mas não significa, pessoal, olha aqui, ó, tem uma probabilidade de um dos filhos ter massa 160. Está aqui no gráfico. Só que se um dos filhos tiver massa 160, o outro vai ter que ter uma massa muito pequena lá do outro lado também, para poder compensar, né? O número bariônico se conserva, hein, gente? Lembra do início da aula, tá tudo relacionado. Tá? Então, se eu saio com um dos filhos muito pesadão, o outro filho tem que ser bem mais leve. Se eu saio com um filho intermediário, o outro filho também é intermediário. Então, por isso que são demonstrados esses diagramas bimodais. Aí a gente mede quais são os filhos gerados por diferentes decaimentos do mesmo elemento
e a gente vê a distribuição de probabilidade ali para os filhos. Tá? Então esse é um diagrama bimodal do Califórnia 252. E aqui só para mostrar vários outros, né? Urânio 235, tá aqui essa curva em vermelho, ó, é um diagrama bimodal também. Tá? São os filhos mais prováveis e todas as possibilidades que a gente tem ali. Plutônio 239, essa curva em azul, tá certo? A verde é o urânio 233, também um diagrama bimodal, e assim por diante. Então, esses diagramas bimodais é que mostram os filhos possíveis, e os dois picos são os filhos mais prováveis para uma fissão, seja ela induzida ou espontânea, tá? De um elemento pesadão. E aí, por fim, gente, a gente vai falar sobre o desdobramento disso para a própria evolução química do universo. Quer dizer, a tabela periódica, os elementos que a gente tem na natureza, eles foram formados por mecanismos de reação nuclear no universo. Importante que vocês entendam isso. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem para explicar isso é começar com os primeiros que foram formados. Então, os primeiros elementos químicos, na realidade, os primeiros núcleos, tá? De elementos químicos formados após o Big Bang, e quando eu estou falando após o Big Bang, eu estou falando realmente instantes após. Tá? Lembra que, como a gente sabe hoje, o nosso universo, em princípio, todas as evidências indicam, ele teve um início, esse início, o universo hoje está em expansão, então ele era menor e, portanto, muito mais quente, muito mais denso. E aí, à medida que o universo se expande, que a gente consegue medir isso hoje, a expansão do universo, então, à medida que o universo se expande, ele também se resfria. E à medida que ele se resfria, a energia do Big Bang, E igual a mc², consegue formar partículas, consegue formar massa. Isso é muito legal da gente entender. Então, a matéria que a gente tem hoje no universo veio a partir das primeiras partículas que foram formadas porque a temperatura do universo começa a decrescer, logo depois que ele se forma e começa a se expandir, a temperatura decresce. E se a temperatura decresce, parte dessa energia do universo se condensa, entre aspas, né, em forma de partículas. Então, as partículas que surgiram no universo vêm da energia do processo inicial, E igual a mc². Tá? Então, até onde a gente sabe hoje, por volta aqui, ó, de alguns segundos, pessoal, até alguns minutos após o Big Bang, e eu estou falando literalmente, tá? O segundo modelo da teoria do Big Bang, alguns segundos até alguns minutos depois do Big Bang, é quando a gente tem a formação da chamada nucleossíntese primordial, ou seja, os primeiros núcleos de elementos formados após o Big Bang. E isso envolveu hidrogênio, que é o Z igual a 1, hélio, que é o Z igual a 2, e um pouco de lítio, bem pouco de lítio. Principalmente hidrogênio, foi o que mais se formou, que é o mais simples, né? Simplesmente o próton. Um pouco de deutério, um pouco de hélio, tal, até o Z igual a 3, que é o lítio. Pouco lítio. Tá? Pouco lítio que foi formado aí no processo. Os mais simples se formaram em maior quantidade. E o resto? Cadê o carbono? Cadê o oxigênio? Cadê o nitrogênio? Pessoal, aqui, ó, depois que esses núcleos se formam, tá, a era dos núcleos aqui dos elementos, depois a gente passa para a era dos átomos, que é a partir de 300 mil anos após o Big Bang, que é quando a temperatura baixa o suficiente para que os elétrons possam ser capturados pelos núcleos e formem os primeiros átomos neutros. Tá? E depois, milhões de anos, centenas de bilhões de anos, até bilhões de anos depois do Big Bang, é quando a gente vai ter a formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. E aí, gente, dentro das estrelas é que a gente tem os processos de fusão nuclear, como eu havia comentado anteriormente. E aí onde a gente vai ter a formação de mais hélio, porque as estrelas formam hélio, o nosso Sol forma hélio, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter formação de mais hélio dentro das estrelas que foram formadas e ela vai fazer fusão até o ferro, que é o Z igual a 26. Então as estrelas fundem elementos até o Z igual a 26 e liberam energia para fora. Fundem elementos até o Z igual a 26 e liberam energia para fora. E o resto? Cadê aí o urânio? Cadê aí sei lá, os Z maiores que 26? Acho que o cobalto também tem Z maior que 26, não estou com a tabela periódica aqui, mas todo mundo que tem Z maior que 26, então veio de onde? Veio, tá bom, então as estrelas aí, né, fazendo a nucleossíntese estelar, então formando elementos até o Z igual a 26, e os Z maiores que 26, eles vêm em processos de altíssima energia no universo, como por exemplo, quando as estrelas
explodem no fim da vida delas. Tá? Então, quando as estrelas explodem numa supernova, por exemplo, elas jogam todos esses elementos que elas formaram de volta para o universo. Elas povoam quimicamente o universo à volta delas, jogando todos esses elementos para fora. E, ao mesmo tempo, esses elementos que estão saindo, como é um processo de alta energia, eles estão sendo bombardeados por outras partículas que essa estrela também emite, com alta energia. Que são prótons, que são elementos mais leves, que são nêutrons, que são as partículas todas de que elas são formadas. Então, essa montoeira de partículas começa a bombardear os elementos até o Z igual a 26 e começa a formar elementos com Z maior que 26, pela fusão forçada. Fusão induzida, no caso ali, fusão endoenergética. Então, essas partículas colidindo em explosões de supernova e também colisões com estrelas de nêutrons, que também bombardeiam com uma grande quantidade de nêutrons, elas bombardeiam o espaço ao redor delas e também vão formar elementos maiores que o ferro 56, que é maior que o Z igual a 26. Tá? Então, aí são fusão de estrelas de nêutrons, supernovas, são processos muito energéticos que liberam grande quantidade de partículas que vão colidir e fazer a fusão forçada desses elementos mais pesados. E é graças a isso, pessoal, esse material todo emitido pelo espaço, ao longo de bilhões de anos, é que depois vai dar origem a novos sistemas de estrelas, novos sistemas de planetas. Enfim, esse gás aí é que vai formar novos sistemas pelo universo. E o nosso carbono, nosso nitrogênio veio de lá, veio do interior de estrelas que explodiram aí no fim da vida. E aí esse material formou ao longo do tempo, depois o Sol, os planetas do sistema solar e tal. Então o Sol não é uma estrela primordial, ele não é uma estrela formada depois assim, ele não é uma das primeiras estrelas formadas no universo. O Sol é uma estrela bem mais recente, porque já é mais rica quimicamente, e o sistema solar também é mais rico quimicamente. Então a gente é de um processo mais recente. A idade do sistema solar, se não me falha a memória, é cerca de 4 a 5 bilhões de anos. Então o universo tem 13,8 bilhões de anos. Então o nosso sistema é bem mais recente, por isso é mais rico quimicamente. Tá? Então, a química, a tabela periódica e a formação dos elementos tem tudo a ver com química nuclear, com física nuclear e com essas reações nucleares de fusão, fissão, espontânea, forçada, colisão e assim por diante. Tá certo? Então, é isso aí. É muito interessante essa discussão, tem tudo a ver com a química e a física ao nosso redor. Beleza, pessoal? É isso. Até a nossa próxima aula.